Boa noite, meu amigo, meu irmão. Mais uma vez nós estamos aqui na nossa igreja Adime Iguaba, né? Assembleia de Deus Ministério Ebenezer, aqui Iguaba Grande. Eu sou o pastor Isaías Fagundes, pastor hoje aqui dessa igreja. Estamos mais uma vez aqui com o pastor Denilson Silva, pastor auxiliar aqui dessa congregação, né? Evangelista irmão Mauro, né? Está aqui conosco também mais uma vez nesse bate-papo, né? Com todos vocês. E o pastor Vancler Marinho, né? Pastor também aqui da nossa igreja, está mais uma vez conosco aqui, para juntos nós conversarmos aqui um pouco, né? Sobre assuntos relacionados a esse momento em que nós estamos vivendo, de isolamento social. Todos vocês sabem que nossos templos, né, estão fechados, né, temporariamente. Daqui a pouco nós estaremos todos aí juntos, adorando ao Senhor nos nossos templos. Mas enquanto isso, nós estamos usando aí a nossa rede social, né, para poder estar transmitindo a vocês a palavra de Deus. Então, até convido vocês para acessar aí nas redes sociais o nosso canal do YouTube, né, Adime Iguaba, Facebook, Instagram, e com certeza Deus estará falando para você através da sua palavra. Essa noite nós vamos estar aqui conversando com vocês a respeito de um assunto muito importante, né, para esse momento, que é misericórdia em tempo de aflição e angústia. Esse é o tema que nós vamos conversar hoje com vocês, né? Que está baseado no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, né? Capítulo 3, quando a Bíblia diz que Abacuque, ele ora a Deus, né? A oração do profeta Abacuque em forma de canto, né? Na verdade, a gente está ouvindo aí louvores, né, constantemente sobre esse cântico aqui do profeta Abacuque. E ele fala aqui no verso 2 a respeito de algo muito importante, né, para esse momento que a nação de Judá estava vivendo, momento de iniquidade, momento de muita rebeldia contra Deus. Mas em meio a essa situação, a gente tira aqui um aprendizado com o profeta Abacuque, que é de ver ele orando a Deus, né? Orando a Deus, segundo, temendo a ele, né? E pedindo a Deus algo indispensável para a nossa vida cristã, que é o avivamento espiritual. E é sobre isso que nós queremos falar com você nesse momento. E vamos começar aqui com o pastor Vancler. Ele vai estar iniciando, falando para a gente aqui a respeito, pastor Vancler, dessa situação, né, em que a nação de Judá se encontrava. E o profeta Abacuque, na verdade, anteriormente, ele ora de forma diferente. A gente observa isso no capítulo 1, a primeira oração dele por essa nação. Mas logo em seguida, né, ele ora diferente, entendendo então o propósito de Deus para aquele povo. Pai do Senhor para os irmãos aqui presentes, também aí através das redes sociais. Esse tema sugerido, né, mostrando o estado e a intenção do profeta diante da calamidade. Conforme disse o nosso pastor, no primeiro capítulo, o profeta Abacuque, ele estava, de certa forma, enfurecido, constrangido com a violência, com o pecado da idolatria, com a imoralidade que cercava Judá, e aquilo trazia um certo sentimento de revolta no seu coração. Porém, depois dele compreender que viria sobre Judá o juízo de Deus, viria a disciplina de Deus, a gente aprende aqui um estado de espírito do profeta, né, no qual ele pede misericórdia e avivamento, né? Semelhante ao profeta Jeremias, que também profetizou que viria destruição e o povo não deu ouvido às suas profecias. Ele agora não está regozijando com a disciplina divina, né? Ele agora não está feliz, contente
com a calamidade que iria se instaurar em Judá, com o propósito de trazer um despertamento, uma disciplina para que o povo se voltasse para o Senhor. Mas ele ora dessa maneira, né? Pedindo: lembra-te, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, porque ele sabia que a intenção de Deus não era punir, mas trazer o povo ao arrependimento. E de fato, o povo se arrependeu tanto que a partir desse momento, desse cativeiro aqui, nunca mais este povo se voltou para a idolatria. Então, ao invés dele pedir juízo, morte, sangue, como foi até o caso do profeta Jonas, que queria destruição de Nínive, ele pede avivamento, despertamento, né? Fica aqui já uma verdade prática, é o seguinte, né? O que nós esperamos como igreja do Senhor nesse momento de calamidade é que venhamos aprender o mais rápido possível as devidas lições e as disciplinas do Senhor, né? E fazemos menção aqui da sua misericórdia, que elas são novas a cada manhã, e isso nos traz a esperança, e desejamos que haja um verdadeiro avivamento nas nossas igrejas, nas nossas famílias, né, diante desta situação, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, pastor Vancler. Muito bem. Evangelista irmão Mauro, pastor Vancler citou uma coisa aí, uma palavra aí muito importante para esse momento que a gente está vivendo, é a questão da nossa petição a Deus, né? A gente precisa entender, né, que a nossa oração, ela precisa estar em conformidade à vontade de Deus, né? Mesmo que estejamos vivendo uma situação adversa, uma situação em que nós queremos até a justiça, muitas vezes, com as nossas próprias mãos, né? Mas nós sabemos que, na verdade, né, a justiça, ela vem de Deus, Então, gostaria que o evangelista falasse um pouquinho sobre essa questão da oração do profeta Abacuque em relação àquele povo, àquela situação que ele estava vivendo. Amém. A paz do Senhor, pastor Isaías, Amém. pastor Denilson, a paz do Senhor, pastor Vancler, a paz do Senhor e a paz do Senhor a todos que estão participando deste bate-papo aí em seus lares, junto com as suas famílias, através das redes sociais. Pois bem, Abacuque significa aquele que abraça. Então Abacuque, um primeiro momento, ele estava abraçando o povo de Judá e estava até mesmo inquieto nas suas orações, achando que Deus estava colocando a mão com muito peso sobre aquele povo. Portanto, em um determinado momento, Abacuque ele viu que Judá, diante das suas iniquidades, diante dos seus erros para com o Senhor, ele viu que era necessária esse problema que Judá estava passando. Judá precisava aprender a lição que Deus estava dando. Então foi nesse momento que ele compreendeu que ele não deveria agir ou influenciar através de suas orações a decisão de Deus. Nós cremos que a justiça de Deus é feita de acordo com os seus propósitos. Portanto, Abacuque chegou a um determinado momento que ele até citou no capítulo 2 que o justo viverá pela fé, né? Então essa fé que ultrapassa todos os nossos pensamentos limitados com relação aos propósitos de Deus. Por isso, nesse momento, eu acho que ele entendeu, eu creio que ele entendeu, e ele descansou, esperou que Deus agisse com relação ao povo de Judá. Muito bem, evangelista irmão Mauro. Realmente, a gente observa aqui o profeta Abacuque mudando o seu discurso, né, mudando a sua oração em relação à situação que aquele povo estava vivendo. Prova disso é quando ele, no capítulo 3, ele pede então avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia, né? Como disse ainda há pouco aqui o pastor Vancler, a misericórdia de Deus, né? Elas são as causas de não sermos consumidos. Na verdade, Deus,
né, com a sua infinita bondade, com a sua infinita misericórdia, Ele tem nos sustentado. Né? Isso é importante a gente ter esse entendimento. Muito bem, pastor Denilson, a gente observa aqui também o profeta Abacuque, depois dessa oração, ele já dizendo para Deus, né, a partir aqui do versículo 17 do capítulo 3, né, ele começa a dizer para o Senhor que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Muito bem, a gente está vendo aqui o profeta falando de uma alegria independente das circunstâncias, independente da situação que ele poderia estar vivendo naquele momento. Eu gostaria que o pastor destacasse para nós aqui essa alegria, pastor Denilson, que nós precisamos também termos em meio a esse momento que nós estamos vivendo. Pai do Senhor, pastor Isaí, irmão evangelista Mauro, pastor Van Cler, e a você que nos ouve através das redes sociais. Bastante interessante aqui a colocação dos irmãos que nos antecederam, e eu gostaria também de salientar um fato muito interessante, dito aqui pelo pastor Van Cler, que é que servo e serva do Senhor precisa exercer misericórdia. Eu tive em rápidas lembranças, enquanto aqui o pastor Van Cler estava fazendo menção do seu comentário, de muitos dos servos do Senhor, que até mesmo com o comentário direto do próprio Deus em relação ao juízo, eles exerceram misericórdia, eles exerceram bondade. Podemos citar aqui Moisés, quando Deus fala para ele do povo, que o povo estava corrompido e que sentia uma necessidade de ser destruído. Moisés intercede pelo povo. Nós vemos Ló, né, Ló, e ali, quando o anjo vai ali, vai acabar com a cidade, ele faz um pedido também, e pergunta se pelo menos se tiver 50, vai diminuindo até mesmo chegar Abraão e Ló, o seu amigo Ló, né, e a sua família. Então, a primeira coisa que é muito interessante para nós, principalmente nós pastores, né, nós sabemos que alguns pastores também estarão nos ouvindo, irmãos e irmãs, é que o nosso coração ele tem que exercer misericórdia e bondade, porque, como disse Paulo, a nossa briga jamais será com carne e sangue. A minha briga, de forma alguma, ela pode ser com um irmão e com uma irmã, e sim aquele que poderia estar usando ela ou ele. Nós vemos quando Pedro faz uma citação, Jesus diz o quê? Apartai de mim, Satanás. O espírito que se apoderou de Pedro e fez aquele comentário tentando prejudicar a trajetória de Jesus. Mas e Pedro? Pedro vem para cá, Pedro fica do meu lado, porque lá na frente Pedro seria o Pedro pregador, o Pedro que teve várias manifestações. E dentro desse comentário aqui sobre a alegria dele, nós vamos ver isso aqui na palavra de Paulo, a igreja que estava em Roma, aos romanos. Paulo vai fazer citação do que poderia nos separar do amor de Jesus Cristo. Qual seria a adversidade? Ele faz citação, inclusive, dessa pandemia que nós estamos vivenciando, a peste, as pestes, né? Então, hoje, todos nós que buscamos em Deus segurança, todos nós que buscamos em Deus confiança, todos nós que pedimos a Deus para renovar nossa fé e entendemos que, inclusive, esse momento de adversidade está trazendo avivamento para os nossos corações. Tenho conversado com alguns irmãos e algumas irmãs, né? E eles têm sentido mais desejo de estar na igreja. Eles estão entendendo com esse momento o quanto é importante ter uma igreja para estar na igreja. Isso é nada mais, nada menos que um avivamento interior. Então, Deus, em meio a este movimento, em meio a este momento de adversidade, Ele está promovendo em muitos cristãos um avivamento. E nós sabemos que sem avivamento é impossível a sobrevivência e a resistência.
Só o Senhor nosso Deus tem a capacidade de nos dar graça e força para prosseguirmos mediante essa aflição. E essa força, essa graça traz alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não tem como não estar alegre se você não tem convicção e certeza que o amanhã será melhor. E nós temos essa convicção, que independente, ainda que nesta vida se não vier, nós temos no porvir a vida eterna. E essa alegria, ela é extrema, ela é evidencial, ela é proposital. Até porque se não houver alegria em nossos corações, torna-se difícil você dar continuidade na terra, mediante a caos, mediante a aflição, mediante a circunstância financeira, seja lá qual for a adversidade que nós estivermos passando. Se você não tiver uma alegria interior, que é a certeza e a convicção, como foi dito aqui num comentário anterior, no debate anterior, sobre a confiança do salmista, né? A convicção dele que o Senhor era com ele. Então, essa alegria, pastor Isaías e os demais companheiros, e você, ela tem que estar vivenciada no nosso coração. Primeiro, pela certeza e convicção. No porvir, a Bíblia fala o quê? O choro pode durar uma noite, um dia, uma semana, um mês, um ano, não sei. Nós temos alguns personagens bíblicos que demoraram um tempo para chegarem à sua vitória, para eles cantarem o hino da vitória, para eles se alegrarem. A mulher do fluxo de sangue, 38 anos, o homem que estava à beira do tanque, 38 anos, a mulher 12 anos, e outros que a Bíblia não traz um tempo preciso para a sua resposta, para aquela alegria que ele estava esperando, mas ela aconteceu. E nós temos essa alegria porque confiamos na providência de Deus. Amém, pastor Denilson. É muito importante esse entendimento acerca desse assunto que nós estamos abordando aqui. Misericórdia, né? Misericórdia em tempo de aflição e angústia. É isso, meus irmãos e amigos que estão nos ouvindo, que nós precisamos pedir a Deus, que sejamos misericordiosos, né? Tenhamos no nosso coração o amor de Deus, sobretudo pelas pessoas que estão sendo aí vítimas, né? Desse vírus, né? Das pessoas que estão no mundo também sendo assoladas, né? Pelo pecado, né? Por essa iniquidade aqui que o povo de Judá está vivendo. Muito bem, nós vamos finalizar esse bate-papo falando aqui, pastor Vancler, sobre esse avivamento, né? A gente às vezes confunde avivamento com movimento, né? E é importante a gente entender que avivamento é diferente de movimento. Então, o que Deus está querendo, acredito eu, é trazer a esta nação, o Brasil, um grande avivamento, né, vindo do céu. Vamos falar um pouquinho sobre esse avivamento. Amém. Realmente, o Senhor nem sempre Ele muda as circunstâncias, né, mas sempre Ele nos muda para enfrentarmos as circunstâncias, né? E sem dúvida a luta, a Bíblia vai dizer nas cartas paulinas que as tribulações produzem, né? E o que ela produz é o quebrantamento, o arrependimento. Com certeza, nessa oração do profeta Abacuque, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, era para que o povo trouxesse, né, um coração contrito, arrependido das suas práticas, e foi exatamente isso que aconteceu. O povo passou a voltar-se para o Senhor, a voltar-se para a sua palavra, abandonarem os ídolos, né, como diz aqui, que aproveita a imagem de escultura que esculpiu o seu artista, ele está dizendo aqui no versículo 18, né? A imoralidade sexual, a violência, e esse povo voltando-se para o Senhor. O profeta Abacuque, ele vai ter uma visão, aí vem o consolo, mediante esse quebrantamento vem o consolo, que ele tem uma visão da saída do povo do cativeiro egípcio, né? Ele vai vendo a glória do Senhor, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão. Então, mediante a essa libertação do povo, há consolo
e alegria, que embora estivesse perdido tudo, Judá ficou desolada. Abacuque, agora avivado, lembrou-se que a sua porção era o Senhor. Por isso, embora pudesse estar faltando tudo, o seu coração estava vivo, alegre, né? Porque diz o versículo 19 para fechar: o Senhor Jeová é a minha força. A força dele não vinha do dinheiro, a força dele não vinha da paz externa, mas vinha do Senhor Jeová. Então esse avivamento acontece mediante o quebrantamento e o arrependimento. Para isso, a misericórdia do Senhor é o caminho de retorno, de regresso, né, para nos voltarmos a vivermos, né? Avivar é isso aí, é vivermos para o Senhor, porque Efésios vai dizer que nós estávamos mortos para Deus nas práticas dos nossos pecados, mas agora avivar é isso, estar respondendo vivo para o chamado do Senhor, para a vida em Deus. Amém. Evangelíssimo Mauro. Com relação ao versículo 19, eu volto a repetir: o Senhor é a minha força. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos, que avivamento também é a construção da nossa casa numa rocha, onde qualquer coisa, qualquer aflição, qualquer abalo, qualquer destruição, qualquer angústia que porventura vier sobre nossas vidas, nós estamos alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu deixo essa palavra: o Senhor é a minha força e nada mais vai nos abalar, porque nós temos a nossa vida, a nossa casa, a nossa crença, a nossa fé alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pastor Denilson, avivamento. Verso de número 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, ter uma vida avivada é ter uma vida de comunhão com Deus, em meio a qualquer adversidade. Como disse bem aqui o pastor Vancler, também o irmão Mauro, e o pastor deu a sua introdução, nós, quando temos uma vida avivada, quando nós temos uma comunhão íntima com Deus, pode vir o que vier, nós estaremos de pé. Logicamente que, como ser humano e taxado de falhas, de incertezas, de dúvidas, às vezes até ficamos meio que tristes, meio que desanimados, às vezes até alguns desesperados. Mas uma vida avivada diante do Senhor jamais nos permite a desistirmos dele, jamais nos permite desistir de estarmos diante dele, jamais permite desistirmos de buscá-lo, independentemente das circunstâncias. Isto, para mim, é um avivamento segundo o conceito bíblico. É um cristão que tem comunhão com Deus, que deseja estar na vontade de Deus, que deseja estar na presença de Deus, que sente a necessidade de agradar a Deus. Eu entendo, na minha simplicidade, que ser avivado é ser uma pessoa presente e constante na presença do Senhor. Muito bem, né, meus amigos, meus irmãos, nós estamos finalizando mais esse bate-papo aqui na nossa igreja, com os nossos pastores. Nós não poderíamos deixar de dizer a você, que está agora nos ouvindo, que é tempo de avivamento, é tempo de nós buscarmos em Deus este avivamento. Uma coisa que me chama a atenção é que o profeta Abacuque, né, ele primeiro ouviu a palavra de Deus. Primeiro ele ouviu Deus falar para ele. Então, um dos fatores importantes para que realmente o avivamento aconteça nas nossas vidas, na nossa família, na nossa nação, é quando o homem para ouvir Deus. Quando nós paramos para ouvir Deus falar para nós, aí sim, nós estamos propensos a experimentarmos um verdadeiro avivamento, porque o verdadeiro avivamento, ele vem pela palavra de Deus, né? Quando ele ouve a palavra, ele teme a Deus. O temor a Deus
diz a palavra, que é o princípio da sabedoria. O que está faltando muitas vezes em muitas pessoas é esse temor a Deus, né, e pela sua palavra. Quando ele ouve a palavra, quando ele teme ao Senhor, aí sim ele pede a Deus: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Que esta palavra bíblica, nesse momento, possa estar entrando no seu coração, né? Você possa estar refletindo tudo que foi dito aqui pelos pastores e que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Vivemos uma vida de forma que tenhamos no nosso coração misericórdia pelas pessoas, misericórdia por essa nação. Você que talvez está aí sem entender o porquê que Deus não está punindo essa pessoa que você gostaria de ser punido. Você que está aí agora sem entender por que Deus está permitindo tudo isso acontecer com o justo e com os injustos. Saiba de uma coisa, meu amigo, meu irmão, é a misericórdia de Deus para a sua vida e para a minha. Deus abençoe você e toda a sua família em Cristo Jesus. Amém? Pastor Denilson vai estar nesse momento orando ao Senhor, encerrando esse bate-papo para a glória de Deus. Querido Deus, graças te damos por Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, unidos, reunidos, trazendo mais um tema de grande importância e relevância para o teu povo. Nós aqui temos aprendido e confiamos que através das redes sociais muitos serão alcançados e também aprenderão e se confortarão diante de tudo que for aqui dito. Pedimos ao Senhor, abençoa o teu povo, abençoa cada um, que o teu nome seja glorificado, que possamos, conforme fora dito ao final aqui, ouvir, entender e atender, que venhamos atender o teu chamado, o teu propósito, os teus projetos, e assim sermos abençoados. Glorificamos o teu nome, somos agradecidos pela vida dos teus servos que aqui estão e por todos que estão nos ouvindo através das redes sociais. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, teu Filho amado, que ele reina para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima edição do nosso bate-papo.